Químico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Beleza? Tá certo? E nosso segundo palestrante, Enilson Camolese, que é diretor de Relações Institucionais e Corporativas da Telefônica Vivo. Senhores, esse é um desafio grande, tá certo? De levar a internet para todo o estado de Pernambuco, mas também é um desafio grande a gente levar a internet até para o país inteiro, né? Então, se vocês puderem mostrar para a gente como é que vocês conseguiram fazer isso, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com o Enilson, da Telefônica Vivo, parceiro do governo do estado, e estar dialogando com vocês aqui. Nossa intenção é fazer uma breve apresentação e também abrir para o diálogo aqui, quem quiser fazer pergunta e a gente poder estar junto com vocês. Então, queria contar um pouquinho rapidamente da história aqui do Conexão Cidadã e dizer para vocês que o governo do estado de Pernambuco, ele já tem 25 anos uma fundação de amparo à ciência e tecnologia, ele já tem uma secretaria de ciência e tecnologia que já tem quase essa idade e dificilmente as pessoas conseguem ter um contato mais próximo no seu dia a dia, no dia a dia da vida das pessoas, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E a gente quer dizer que esse programa aqui, ele vem demonstrar para a gente por que é e qual a importância de você ter uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde as pessoas não imaginem que simplesmente vai ter acesso ou vai utilizar dos serviços e das políticas públicas de ciência e tecnologia aqueles que estão numa universidade ou num centro de pesquisa, ou num parque tecnológico. E por isso que, na época que começou essa fase que a gente viveu, desde que Eduardo Campos foi governador de Pernambuco, a gente teve Marcelino Granja como secretário de Ciência e Tecnologia no segundo governo, eu sucedo ele, fomos incumbidos de uma demanda que era levar a internet para a nossa população. E levar a internet para aquelas pessoas que de fato não têm contato com uma cobertura qualificada. E evidentemente que quando a gente vai olhar os planos nacionais de acesso à internet, talvez até o Enilson aqui, que tem aqui metas para cumprir, ele é da Telefônica Vivo e todas as telefônicas, todas as empresas de telefonia no Brasil se comprometem com metas de cobertura de telefonia, com metas de cobertura de banda larga, a gente sabe que elas têm prazos para poder chegar até determinadas cidades, até determinadas localidades. E a gente identificou que existia uma mancha muito grande de cobertura, mas a gente verificou que em alguns locais, principalmente no interior do estado de Pernambuco, as pessoas não tinham acesso à conexão. E a gente então resolveu não só se preocupar em montar os tradicionais programas de telecentros, de computadores com modems e de acesso público, mas a gente resolveu se preocupar em ampliar a cobertura de telefonia móvel para essas pessoas e de preferência que essa telefonia móvel pudesse então ela dar acesso à conexão 3G. E a gente sabe que isso vai ter um impacto muito grande na vida da população. O dado que a gente tem para apresentar aqui para vocês é que a gente procurou identificar que atualmente, quando você vai olhar até a questão da cobertura da internet, ela procura, evidentemente, aqueles que podem comprar o acesso à telefonia. E se você olhar nesse gráfico aqui, esse é um dado do Banco Mundial, você tem hoje, naquela área vermelha ali, o alcance da rede de telefonia móvel no caso de internet. No caso de internet com acesso universal. Por quê? Porque são basicamente aquela faixa da população que tem domicílios de alta renda e, evidentemente, aqueles espaços que você consegue atingir a conexão na rede que previamente já estava instalada, ou seja, aquela rede que você vai gastar menos dinheiro para oferecer uma área de cobertura. No caso, aqui, essa área azul, que a gente... Deixa eu ver como é que funciona aqui. Eita! Amigo, fiz alguma coisa aqui. Ah, voltou. Não sei onde é que acende aqui a lâmpadazinha aqui. Bom, enfim, essa área azul aqui é aquela área que você tem metas para fazer cobertura de acesso à internet. E aí você vai procurar também a população que hoje tem uma condição melhor de renda e também vai ter que fazer algum investimento para você poder ter uma cobertura
em lugares que até então você não tinha acesso. E o governo do estado de Pernambuco se preocupou em usar e atender aquela lacuna que é exatamente aos domicílios de mais baixa renda e os locais de mais difícil acesso. E fez então um programa chamado Conexão Cidadã. Por que esse programa Conexão Cidadã? Porque a gente identifica, pessoal, que também, olhando para os dados, os dados que indicam essa importância de você aumentar a conectividade, que além da gente considerar, como eu falei na coletiva de abertura, a internet e a conexão de internet como um direito das pessoas, como um direito que você deve considerar como hoje um direito universal, seja ele na área de saúde, seja ele na área de educação, é que ele também tem um impacto econômico na vida das pessoas e na vida da economia dos países. Se você tiver aqui, por exemplo, um quadro comparativo, você consegue identificar como é que você impacta a realidade econômica do PIB de um país em função do aumento do alcance da rede de internet dentro de uma faixa da população. Quais são os dados que a gente pode identificar aqui? No caso, se você trabalhar aqui comparando duas classes pela diferença de países considerados desenvolvidos e países emergentes. No caso do telefone fixo, se você ampliar a conexão em 10% da população, nos países desenvolvidos você vai ter um impacto de 0,4% no PIB. No caso dos países em desenvolvimento, 0,7% do PIB. No caso do telefone celular, se você ampliar em 10% a conexão da população que não tem acesso, você impacta 0,6% no PIB. E da população dos países em desenvolvimento, 0,8%. No caso da internet, você pode impactar nos países em desenvolvimento 1,4% no PIB. E no caso da internet banda larga, você pode ter um impacto de 1,4% no PIB. E esse debate é um debate atual, é um debate que diz respeito à realidade econômica do nosso país. A gente viveu agora, recentemente, em 2008, uma crise econômica internacional, e a gente ainda sofre com essa crise econômica, e o Brasil se destacou durante esse período de crise por ser um país que conseguiu manter suas taxas de emprego e manter, em certa medida, sua taxa de crescimento. Mas hoje a gente já sente uma depressão na nossa capacidade de crescimento. É bem verdade que a crise aqui, ela não chegou como chegou nos países centrais, Estados Unidos e Europa. Mas se a gente identificar, por exemplo, a possibilidade de desenvolvimento econômico, fazendo investimentos como os que foram feitos, para que você possa, com acesso à banda larga, para quem não tem acesso à banda larga, poder ter uma melhor condição de desenvolver os seus negócios. Isso também é uma das razões que fez com que a crise, de fato, no Brasil, não se abatesse com tanta força como se abateu nos países centrais. Mas, na nossa opinião, e foi aí que o governo do estado de Pernambuco, e esse programa, ele teve o seu lançamento em 2012, ele olhou especialmente para aquelas comunidades que não tinham, de fato, um acesso à conexão, para que a gente pudesse fazer com que as pessoas pudessem, a partir daí, melhorar e qualificar os seus negócios. Então, nesse espírito, foi lançado um edital, onde o governo de Pernambuco, depois eu volto aqui, onde o governo de Pernambuco, num primeiro momento, identificou, via dados do IBGE, quais eram as localidades onde você tinha, nos distritos das cidades do interior de Pernambuco, aglomerados urbanos com mais de 4.000 pessoas e que tivessem um IDH, no caso, aquele IDH preferencialmente para você fazer uma escala de prioridade, abaixo de 0,7, ou seja, exatamente aquele gráfico que eu mostrei para vocês, das áreas de mais difícil acesso e da população com mais carência, para que por ali você começasse um programa de expansão dessa rede de acesso à telefonia. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que era exatamente nessas localidades que você tinha uma deficiência de acesso não só à internet. Ali você não tinha nem telefonia. Ali você não tinha acesso a um telefone fixo. E quando foi lançado então esse programa, dessas localidades com IDH abaixo de 0,7
e que tinham núcleos urbanos com mais de 4 mil pessoas, foram identificadas inicialmente 125 localidades, das quais foi lançado um edital, e esse edital foi aberto para que todas as empresas de telefonia pudessem concorrer e apresentar propostas, porque de fato aí foi apresentado também um incentivo da parte do governo de Pernambuco, que evidentemente a gente tinha que ter essa sensibilidade para que as empresas pudessem identificar por que investir nessa área. Então, como é que funcionou esse processo? O governo do estado de Pernambuco teve a parceria, e eu vou dizer a parceria e o investimento da parte do governo do estado, de que as empresas que topassem fazer esse investimento, de instalar essas antenas, essas torres de telefonia, elas tivessem digamos assim, um desconto no seu ICMS daqueles investimentos que foram apresentados no projeto. Nós tivemos apenas uma empresa que apresentou proposta. No caso, por isso que eu digo que é um parceiro nosso, foi a empresa Vivo, que está aqui representada pelo Enilson, e ele vai também dizer quais foram as razões que fizeram com que a Vivo tivesse esse interesse e essa visão de compartilhar com o governo do estado de um projeto desse tipo. Mas por que é que o governo do estado topa investir, e vocês vão ver os números lá no final, aproximadamente 65 milhões de reais em renúncia fiscal, porque é isso que o governo está investindo para atingir todas essas localidades, para que a empresa possa, na frente, fazer o investimento e depois ser, digamos assim, amortizada pelo governo do estado do investimento que foi feito, somente depois que as torres estivessem funcionando para que as pessoas pudessem ter acesso à internet. No caso do governo de Pernambuco, foi para que não tem como você ter hoje populações com mais de 4 mil pessoas num núcleo urbano que não tenham acesso à internet. E se a gente fosse aguardar o plano de banda larga, isso eu não tenho a data aqui precisa de cabeça, mas você demoraria pelo menos uns 10 anos, no ritmo atual, para que alguma torre de telefonia móvel chegasse naquelas localidades. Nesse espírito, evidentemente hoje, que essas torres instaladas, elas vão também ter a oportunidade de que a concorrência também possa estar chegando lá, oferecendo outros tipos de serviço. Mas é importante também destacar o pioneirismo daqueles que acreditaram, no caso, quem foi parceiro. Não foi uma licitação, foi um projeto e foi apresentado pela empresa Viva essa proposta. Então, destacar para vocês que esse edital foi lançado em setembro do ano passado. No dia 30 de dezembro, 15 localidades tiveram as suas torres testadas e aprovadas com declaração de aptidão de crédito ao ICMS emitida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho, mais 45 localidades foram, 30 de março, mais 45 localidades foram entregues, praticamente todas elas testadas, por isso que está ali, está desatualizado aquele em fase de teste. E agora, no dia 30 de junho, nós tivemos mais 60 localidades, totalizando 125 localidades do interior de Pernambuco. Quem quiser ter acesso às localidades que hoje tiveram esse programa, vocês podem consultar o site da Secretaria, de cabeça não vou me lembrar mais de todas as localidades. Mas nós conseguimos trabalhar com uma cobertura que, para quem não conhece, esse é o mapa de Pernambuco, tudo que está em amarelo foi a cobertura que a gente conseguiu dar, não na sede do município, nos distritos, que são 125 localidades. Por que é que tem o mapa completo de Pernambuco aqui? Porque nesse momento existe um edital que está correndo agora, que ele tem prazo de fechamento no dia 29 de agosto, para que a gente possa ampliar em pelo menos mais ou até 200 novas localidades. E com isso a gente vai poder ter a cobertura completa aqui no estado de Pernambuco. Evidentemente que a gente gostaria que o nosso parceiro se interessasse, que outros também pudessem se interessar, mas eu tenho certeza que essa primeira experiência, e de fato eu quero dizer para vocês que a gente teve a oportunidade de, junto com o governador, na época Eduardo Campos, agora com o governador João Lira, algumas foram inauguradas pelo Marcelino, eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares. Nós temos escolas estaduais, nós temos escolas municipais nessas localidades. E mesmo que nós tivéssemos programas importantes da Secretaria de Educação, de conectividade, de laboratórios, de acesso à internet, essas escolas não eram cobertas por esses programas, justamente pela falta desse tipo de serviço. Nós temos incentivos fiscais
para empresas que aderem a programas de simplificação tributária com emissão de nota fiscal, e aquelas empresas, aqueles negócios que estavam nessas localidades, não tinham oportunidade de ter acesso a esse tipo de conectividade. Da mesma forma, os programas de ciência e tecnologia, através dos centros tecnológicos, do Instituto Tecnológico de Pernambuco, os cursos de EAD da Universidade de Pernambuco, tendo possibilidade de implantar um curso de educação à distância, não existia possibilidade desses cursos acontecerem lá. Então é por isso que quando a demanda chegou para a Secretaria de Ciência e Tecnologia de oferecer internet para determinadas populações que não tinham acesso, nós tivemos que fazer um trabalho de base, um trabalho estruturador, que é como eu vinha conversando aqui antes da nossa palestra com o Enilson, trabalhos que às vezes a gente não identifica que existe essa falta de cobertura desses serviços, que hoje são serviços essenciais para toda a população, e que nós tivemos que então fazer com que essa cobertura pudesse atingir a população. Eu vou voltar um pouco aqui na apresentação, só para dizer para vocês que esse espaço aqui, que vocês estão vendo na foto, ele é um espaço real, localizado numa escola rural, Gonçalves Ferreira, em Caruaru, que é uma dessas localidades que foi assistida pelo programa Conexão Cidadã. Existe digamos assim, um complemento desse programa, que é como é que as pessoas vão ter acesso à internet. Evidentemente que o cara vai ter que ter um telefone 3G. Como é que as pessoas vão aprender ou vão ter um acesso público, já que a gente sabe que são populações, às vezes, de baixa renda, que não vão ter acesso a um computador, não vão ter como ter uma oportunidade de acessar o serviço de telefonia. Nesse programa, a empresa que topou, no caso foi a Vivo, em cada uma dessas 125 localidades, está sendo implantado o que se chama Espaço de Conexão Cidadã. São 10 modems, cedidos por um período de 24 meses, sem custo nenhum, para que a gente possa ter ali um primeiro espaço de conexão para aquela população que queira ter um primeiro contato e ainda não tem a oportunidade de atender ou de estar, digamos assim, conectado ou de ter o seu próprio computador em casa. Então, esses espaços de conexão cidadã, eles vão ser também a porta de entrada de serviços públicos por parte do governo do Estado, que cada vez tem mais serviços à disposição da população via internet. Vão ser espaços também que preferencialmente, e isso tudo em parceria com as prefeituras municipais, estejam localizados em ONGs, em sindicatos, em associações de moradores. Num primeiro momento, a gente tem conseguido muita adesão também em escolas municipais ou escolas estaduais, que já tinham seus laboratórios com computadores, mas não tinham acesso à internet. E esse é o modelo do Espaço Conexão Cidadã, que está sendo implementado em cada um desses 125 distritos. Para ir para o final aqui da nossa fala, para a gente também poder conversar com vocês, a gente aqui então tem o que hoje, nessa cobertura? 89 municípios beneficiados, e a gente completou isso em junho de 2014, com 125 localidades, porque existiam municípios que tinham mais de um distrito, com 4 mil habitantes e com IDH abaixo de 0,7, e 300 mil pessoas beneficiadas. Vejam bem, só nessa primeira etapa do Conexão Cidadã, 300 mil pessoas tiveram acesso, não só à internet, tiveram acesso ao telefone, que não tinha acesso naquela localidade. Imagine nós, muitos de nós aqui, eu queria inclusive dizer aqui que está chegando um dos protagonistas desse programa, que foi o secretário Marcelino Granja, que hoje não é mais o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, mas eu já citei o nome dele aqui, é um dos protagonistas que ajudou a pensar e continua sendo um incentivador desse programa. Obrigado, Marcelino, por vir prestigiar a gente aqui nessa nossa atividade. E a proposta, pessoal, que está em curso agora, e aí depois eu vou pedir uma salva de palma bem forte aqui para a Vivo, para ela continuar parceira nossa nesse projeto, é que a gente atinge agora, nessa segunda etapa, mais 174 municípios, aonde a gente tenha mais 200 localidades atendidas e a nossa cobertura chegue a 500 mil pernambucanos beneficiados. E eu vou dizer quanto foi a conta disso. Não vou fazer a comparação aqui com outros benefícios e outros incentivos fiscais que foram muito importantes, que fazem parte do PRODEP, que é o Programa de Desenvolvimento de Pernambuco, que tem atraído aqui grandes empresas nacionais e internacionais, que têm gerado muitos empregos. Mas é importante que a gente tenha essa visão, que o governo de Pernambuco passou essa missão para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que mobilizou
a inteligência da Secretaria de Fazenda, que mobilizou a inteligência da Secretaria de Administração, capitaneada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e qual foi o investimento que a gente teve que fazer, que depois vão retornar em créditos fiscais para a empresa que topou fazer o investimento na frente. Nessa primeira etapa foram 35 milhões de reais. Esse é o investimento necessário. A partir de agora, as pessoas têm acesso à telefonia, têm acesso à internet e podem mudar a sua realidade. A gente tem uma previsão de volume de crédito autorizado de 70 milhões, vamos precisar acrescentar mais 22 milhões de crédito suplementar para complementar esse programa, totalizando 92 milhões de reais. E isso significa que o Estado, ele não só olhou uma tecnologia como a internet banda larga, para que ela pudesse atender as duas pontas que eu falei aqui. Uma delas é permitir que a população tenha acesso a um direito que hoje está consolidado, e que mesmo que não esteja por escrito consolidado, mas é um direito que é o acesso à conexão de banda larga ou a conexão 3G, para que as pessoas possam ter acesso à internet, para fazer melhores negócios, mas efetivamente também isso impacta no produto interno bruto. E o produto interno bruto de um país, ele impacta somente na melhoria da arrecadação de receita do governo? Ele impacta somente na melhoria dos negócios de uma empresa? Não. A melhoria do produto interno bruto de um país, que melhora a condição de fazer negócio, que uma startup que seja gerada aqui, que seja de um pessoal que quer colocar o seu negócio em funcionamento no interior, ele, de fato, melhora a condição de vida e a gente tem, então, um gap para ser coberto com investimentos que sejam feitos de maneira inteligente, investimentos que sejam feitos de maneira dirigida e que possam integrar cada vez mais o desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Então, com isso eu faço aqui uma breve apresentação do que foi esse programa. Eu quero aqui também ter a oportunidade de ouvir o que o Enilson pode nos falar também de outras experiências, até para a gente poder fazer a comparação e identificar que, de fato, Pernambuco foi, digamos assim, do volume de municípios atingidos, pioneiro. Hoje, outros estados brasileiros já fazem programas semelhantes ao nosso, né? A gente sabe que também o Espírito Santo foi aonde o pessoal teve o início desse programa, digamos assim, pensando algumas dessas ideias, mas do ponto de vista de uma ação de massa, que atinge um volume tão grande de pessoas, Pernambuco foi pioneiro e teve a Vivo aqui como parceira. Outros estados brasileiros hoje estão, digamos assim, também inspirados nessa atividade, fazendo os seus programas de conexão de acordo com a realidade e a necessidade de cada um desses estados. Mas Pernambuco continua com afinco, levando esses benefícios e sem descurar das prioridades, né, que é desenvolver com inclusão social aqui no estado de Pernambuco. Então, muito obrigado a todos e eu estou à disposição também para responder algumas perguntas. Obrigado. Obrigado. Alô? Bom, primeiro agradecer ao secretário Bertotti. Eu acho que para a gente, como não vou fazer a apresentação, toma liberdade de ficar sentado, fica mais à vontade. Para a gente é uma honra estar aqui. A história da Vivo com o Estado de Pernambuco não começa hoje, não começa nesse programa, secretário. É uma história que vem de antes. É uma história que viabiliza, como um dos principais parceiros da Campus Party em Recife, é uma história que viabiliza a fibra ótica em Porto Digital, backbone, enfim. Essa parceria com o Estado de Pernambuco, a gente acredita que está apenas no começo. Acho que temos muita coisa para fazer. Nós somos a última entrante do setor de telecomunicações. Vimos um potencial muito grande no Estado, no Nordeste como um todo. Enfim, quando a gente fala de parceria público-privada, a gente fala de um jogo de ganha-ganha. Se a gente for olhar um pouco a história do Brasil, a história das grandes navegações, a história das entradas, das bandeiras, a história de Maurício de Nassau, nós estamos falando de parceria público-privada. No final das contas, tudo aqui no Brasil começou lá atrás com parcerias público-privada, Companhia das Índias, e hoje isso se remete para a tecnologia, para a inclusão digital. Obviamente, o desafio é enorme. Eu acho que o governo do Estado de Pernambuco foi extremamente feliz em priorizar a inclusão digital. Os números estão aí. Esses dados da OCDE, do Banco Mundial, que diz que aumento de 10% da penetração
de banda larga traz o impacto da ordem de 1%, 0,7% no PIB. Né? A próxima onda vai ser o aumento da velocidade, e a duplicação da velocidade traz um aumento da ordem de 0,3% do PIB. E se a gente pega o PIB do estado de Pernambuco, algo em torno de 125 bilhões, e você aplica esses números, você vê que tranquilamente é um jogo de ganha-ganha. É um programa autossustentável, onde o governo do estado foi um indutor no sentido de agilizar e de antecipar metas que estavam estabelecidas para o Brasil inteiro. Então, sem dúvida nenhuma, o que nós vamos ver nos próximos anos é um processo de transformação. E a gente estava conversando aqui com o secretário, diferente das rupturas geracionais que aconteciam na sociedade, na economia tradicional, que às vezes demoram 10, 20 anos para acontecer, no mundo digital essas coisas acontecem numa velocidade muito mais rápida. Muito mais rápida. O que vai acontecer é que nós vamos ver que esses 125 municípios vão começar a produzir o que a gente chama de nativos digitais. Pessoas que já nascem, que já crescem convivendo com a tecnologia. E isso é transformador. Porque a inclusão digital não é apenas levar a banda larga, não é apenas levar a conexão, é levar tudo que vem com ela. É tudo que ela pode transformar. E nós vamos ver uma nova geração de nativos digitais se constituindo no interior do estado de Pernambuco. E isso, do ponto de vista social, é transformador. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um processo de transformação. Quando a gente começou a trazer a banda larga aqui para Campus Party, nós trazíamos 3 gigabytes. Hoje nós estamos falando em 10. Então, o caminho do crescimento, da ampliação, é natural. Né? E onde estão as possibilidades de mercado, de transformação socioeconômica nesse processo? Elas estão colocadas de uma forma muito clara ali, com aquele pequeno empreendedor local, que se sente, digamos assim, que vê uma nova oportunidade de realizar negócio. Vamos imaginar a zona rural da região de Petrolina. Hoje um grande exportador, hoje você vai na Europa e você come fruta de Petrolina. Obviamente, a rastreabilidade de seus produtos que são tirados lá da roça, vai ficar muito mais fácil você fazer negócios e garantir qualidade, você tendo uma conexão de internet lá na ponta. Né? O criador de gado, o produtor de artesanato, os pequenos PDVs, pontos de vendas, sem dúvida nenhuma, tem uma possibilidade a mais de fazer negócio, porque eles acabam se integrando nesse mercado que hoje está globalizado. E se globalizou muito rapidamente, por quê? Por conta da internet, por conta da banda larga, por conta desse novo mundo e dessa nova sociedade digital que surge. Então, o nível de possibilidade de transformação, ele é muito maior que qualquer recurso econômico investido. E é por isso que a nossa história de empreendedorismo, a nossa história de inovação de uma empresa igual a Vivo, ela não podia deixar de participar desse desafio do governo de Pernambuco. Obviamente, temos outras experiências, que são experiências interessantes. Aconteceu no Espírito Santo, depois aconteceu em Pernambuco. Pernambuco induziu Minas Gerais, que induziu o Ceará. Né? E todos esses estados hoje estão trabalhando com parcerias público-privadas para viabilizar a chegada de uma tecnologia, de uma conexão mais veloz, de uma banda larga mais veloz, em comunidades que muitas vezes a razão econômica não permitiria. Porque, temos que dizer, para você levar uma infraestrutura em alguns locais, uma infraestrutura de banda larga, o retorno do investimento às vezes é muito demorado e o risco é muito grande. Essa é a vida do mundo privado. Mas quando você se encontra isso com um parceiro público que identifica a oportunidade, as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida. Então, nesse sentido, o governo de Pernambuco está de parabéns. Está de parabéns e nós não temos dúvida que a partir de agora, onde a gente começar a medir esses indicadores de transformação, num período de 1, 2 anos, os resultados vão ser evidentes e vão ser muito positivos. Nós temos, por exemplo, casos onde a gente já fez estudo em comunidades ribeirinhas, por exemplo, em Belterra, que é uma comunidade no interior do Pará, do rio Tapajós. Enfim, junto com a Universidade Federal do Pará, os indicadores mostraram o nível de evolução social daquela comunidade. E isso vai acontecer aqui também. Nós vamos ter dados para estar mostrando e para estar comprovando isso que o Bertotti colocou aqui. Porque
hoje não é só a conexão do indivíduo, não é só o indivíduo conectado que transforma socialmente um determinado local ou economicamente um determinado, mas são as coisas daquele local conectada que também permite essa transformação. Um ponto de venda, um pequeno comerciante que pode fazer operações de crédito através de cartão de crédito, um pequeno artesão, enfim, as coisas da vida. O governo vai ter mais instrumentos para estar monitorando alguns indicadores climáticos, alguns indicadores de desenvolvimento econômico através da internet das coisas também lá. Ou seja, amplia, sem dúvida nenhuma, a própria capacidade de gestão que o Estado tem sobre o seu território e sobre como a economia e a sociedade se comporta sobre ele. O que nós estamos vendo aqui nessa feira hoje, nessa Campus Party, tem muita de internet das coisas. Tá? E essas coisas, elas podem estar nesses distritos, né? Enfim, é uma inclusão completa, não só social como econômica. É lógico que isso demanda um tempo, né? Para isso se popularizar, para isso chegar na ponta, para a banda larga, para os indicadores começarem a acontecer. Mas aqui é um caminho sem volta. E sem dúvida nenhuma, é um caminho em direção a uma coisa muito melhor. Então, eu queria concluir dizendo que nós estamos prontos para os outros desafios. É lógico que isso depende de uma série de coisas. A gente, mais uma vez, queria trazer a mensagem do nosso presidente, que é o Antônio Carlos Valente, que sempre apostou muito nesse tipo de parceria, que sempre apostou muito no estado de Pernambuco, e a gente não tem dúvida que, se vier um novo edital, nós vamos tentar colaborar no máximo possível com o Estado, tentar viabilizar, se não um todo, pelo menos uma parte, porque é importante que outros players também estejam presentes nessa coisa. E terminar parabenizando mais uma vez o governo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque, de fato, essa é uma experiência inovadora, essa é uma experiência de inclusão, e me coloco à disposição também, como secretário, para responder pergunta e questionamento. Muito obrigado, gente. E aí eu não vou ser, graduado e aí estava formado, então busco nem esse aqui, Francesco e Enilson, dizer que a nossa responsabilidade aqui no debate aumentou, viu? Que além do ex-secretário de Ciência e Tecnologia, chegou também a ex-secretária de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que é deputada federal, que luta pela democratização do meio de comunicação e que então está aqui atentamente vendo se esses programas que a gente está desenvolvendo, né, foram devidamente implementados. E ela tem nos acompanhado, tem nos ajudado. E dizer que quando eu falei da história, né, que Marcelino em 2012 lançou o edital com o Eduardo, em 2009 a secretária era ela. E era lá que a turma estava matutando como é que a gente ia chegar onde a gente chegou. Mas é isso, só para dizer que nossa responsabilidade aumentou. Obrigado, Luciana, pela presença. Você me roubou o argumento que eu tinha. Antes que nada, parabenizar a você por a iniciativa, que eu acho maravilhosa, porque, como falou o secretário Bertotti, hoje está conectado a um direito humano. E eu queria agradecer aos ex-secretários que estão aqui, porque eles foram, Marcelino, trabalhamos para trazer a Campus Party em Recife, junto com Bertotti, que estava na prefeitura. E queria aproveitar para agradecer que vocês estão aqui, porque se não fosse por a colaboração e a vontade que vocês colocaram para que a Campus estivesse aqui, isso não acontecia. Obrigado. Até porque eu acho que... Bom, Enilson, pessoal, a gente tem, pelo nosso cronograma aqui, que nos disponibilizaram mais 10 minutos aqui, e a gente queria deixar à disposição de vocês que queiram fazer alguma pergunta e também algum comentário, se quiserem acrescentar o que a gente disse aqui. Ver se a ideia realmente pergunta, realmente é implementável. Como algoritmo que é muito mais rápido de você programar. Mas se você for pegar, por exemplo, qualquer outra coisa, você vai ter um microcontrolador que vai conseguir fazer aquelas coisas. Licença, vocês falaram que, beleza, vai chegar a internet em várias localidades, mas a respeito da conexão, vai ser 4G, 3G, a qualidade da internet nessas localidades, já que eram difíceis acessos e hoje, já que tem a qualidade é boa? Bom, de números eu vou deixar para Enilson falar, porque de fato eu não sou engenheiro eletrônico, eu sou químico. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fui para uma localidade, fui para Passira, Luiz Henrique foi para Bonito, e Marcelino estava em Recife, no finalzinho de abril, quando a gente inaugurou
alguns espaços de conexão cidadã e algumas torres. Ele estava em Recife, colado com o governador Eduardo Campos, então, na época, e de lá a gente conversou com eles virtualmente, pelo Skype, fazendo propaganda do Skype aqui. Então, isso já é um sinal de que a conexão é uma conexão eficaz. Mas, o governador, em alguns locais, ele teve a oportunidade de estar pessoalmente fazendo a fala. Mas nesses locais que ele falou pelo Skype, a turma conectou o Skype no alto-falante do evento, que juntou muita gente, com o prefeito, não foi, Luiz Henrique? E todo mundo teve a oportunidade de ouvir a fala dele, evidentemente ele falando pelo telefone, em viva voz. Então, eu quero dizer para vocês que esse sinal que está chegando lá é um sinal de qualidade. Agora, de números aqui, eu vou pedir, se Enilson puder, evidentemente. O plano como o secretário comentou, o plano do governo federal previa você levar 256 kilobits para essas localidades, para as localidades rurais que não eram cobertas. O plano do governo de Pernambuco viabilizou uma conexão de 1 megabit, uma conexão 3G, com mobilidade. Evidente que, para uma comunidade que não tinha nada, você levar 1 megabit é transformador. A verdade é que daqui a 3 anos, 2 anos, nós vamos estar falando uma conexão diferente dessa, porque as rupturas nesse setor acontecem num intervalo de tempo muito curto. Mas, sem dúvida nenhuma, o produto que está chegando lá com uma conexão de 1 megabit já promove uma inclusão, sim, já promove um leque de possibilidades jamais visto do ponto de vista da inclusão digital nessas comunidades. Então, a gente acredita que ela é uma conexão que dá para você rodar programas educacionais, que dá para você fazer conexões de vídeo através do Skype, enfim, que dá não só para você levar essa conexão para dentro de uma escola no primeiro momento e depois também toda a comunidade se incluir socialmente através das redes sociais. A gente acredita que os indicadores de performance têm mostrado que a taxa de ocupação está dentro dos valores técnicos que garantam uma boa performance e uma boa qualidade para essa região. Boa tarde. Eu gostaria de saber, assim, o fato de ter uma conexão melhor possibilita trabalhar com novos projetos dentro da educação do ponto de vista de tecnologia, certo? No ano de 2003, acho que desde 2010, na verdade, o governo do estado faz ótimos projetos, como é a Olimpíada de Jogos e Educação, que já acontece, eu acho que há 4 anos, se eu não me engano. E existe planejamento para contratar novos projetos para incluir a tecnologia no convívio professor-aluno, etc, etc? Existe sim. A gente está apoiando agora pela nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, coordenado pelo professor Anderson Gomes, aliás, ex-secretário também de Ciência e Tecnologia, uma oficina que vai acontecer agora no dia 5 de agosto, eu acho que é isso, Luiz Henrique. Ela é aberta justamente para fazer uma divulgação de todas as ferramentas tecnológicas que hoje estão à disposição das escolas estaduais de Pernambuco e como essas tecnologias elas podem entrar de maneira mais organizada na grade curricular. E qual foi o pensamento dessa oficina? É exatamente você não só disponibilizar a ferramenta, mas você ativar o uso dessa ferramenta. Então, ferramentas, a gente tem aqui, durante a Campus Party que está acontecendo aqui, tem 60 alunos da Secretaria Estadual de Educação, estão aqui numa área de divulgação de robótica. E esses alunos estão aqui numa demonstração de um programa maior que está acontecendo na Secretaria Estadual de Educação. A mesma coisa a Prefeitura do Recife também. Tem um programa grande coordenado pelo professor Chico, que é da Rural de Pernambuco, está lá coordenando esse programa de robótica. Então, essa oficina, eu quero até lhe convidar para participar, vou dar o dado direitinho, e para quem se interessar, a gente vai divulgar aqui durante a Campus Party, ela vai estar divulgando todas as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis hoje. Evidentemente que o Conexão Cidadã, aí puxando aqui para o nosso debate, ele vai permitir que nessas escolas desses distritos, essa conexão possa permitir o uso dessas ferramentas. Por exemplo,
Todas as nossas escolas hoje têm aquilo que genericamente se chama uma lousa eletrônica. Todas as escolas têm ferramental para uso de laboratórios virtuais de física. E por aí vai. É um conjunto de 10 ou 12 ferramentas que nos foi apresentado. E a FACEP, então, está apoiando, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Pernambuco, essa oficina, para que essa oficina possa, de maneira organizada, disseminar melhor e capacitar melhor os nossos professores para usar esse ferramental. Obrigado. E essa vibe zone aí? Bota no Google que essa vibe zone deve ser parecido com vitrola. Boa tarde. No caso, assim, a gente diretamente mais para o pessoal da Vivo, porque assim, vocês entraram num projeto para ampliar a internet, todo o sistema e tal. A gente sabe que o problema no país, em geral, é sinal. Sinal tanto para você fazer uma ligação, como para você receber um sinal de internet, para qualquer coisa, né? Então, assim, existe um número grande de reclamações de usuários para operadores. Então, assim, eu quero saber se vocês estão preparados, porque à medida que o sinal sair, a galera vai começar a usar, o povo vai começar a usar e esse número vai crescer. Então, assim, vocês estão se preparando para os próximos números de usuários no futuro? Sim. Para uma distribuição de sinal então, vamos realmente... lá. Essa é uma questão nacional, realmente, a discussão. Hoje, no Brasil, nós temos 270 milhões de usuários de internet. Em 2003, quando houve uma mudança de governo, nós tínhamos 33 milhões de usuários. Hoje nós somos 270. E cada vez mais não vão ser só as pessoas, mas também as coisas. Em cima disso, o nosso grande desafio agora é a gente viabilizar 3 coisas, vamos dizer assim, 3 verticais, eu acho, na minha concepção. A primeira é do investimento, a segunda da oferta e a terceira do próprio consumo. Eu acho que essas iniciativas que a gente está comentando aqui, elas vão direto na questão do investimento, que elas viabilizam e agilizam o investimento. A oferta, como o secretário colocou muitas vezes, em comunidades onde você tem uma renda per capita baixa, você tem dificuldade para comercializar, inclusive, o equipamento. Essa é uma realidade do Brasil, a gente não pode fugir dela. A realidade das pessoas que estão aqui ou que estão em São Paulo, às vezes é muito distinta da realidade da pessoa que está no interior do estado de Pernambuco, interior do estado do Ceará ou do Maranhão. Então, tem que ter algum agente de indução para você, digamos assim, induzir ou possibilitar a melhor capilaridade da oferta. E no terceiro é o próprio consumo, né? Eu acho que a gente tem algumas, hoje, cada vez mais telecomunicações faz parte da bolsa de consumo das famílias mais simples do Brasil. Tá? Sem dúvida nenhuma, nós temos fundos que viabilizam, que foram arrecadados ao longo dos anos, que podem ser utilizados para melhorar essa qualidade percebida na ponta e para que a internet, para que a conexão chegue aonde economicamente ela não é viável. Temos o FUST, temos o Funtel, temos o Fistel, que são fundos federais. O nosso sonho é que esse dinheiro comece a ser usado por princípio que ele foi arrecadado. Mas no que se refere a Pernambuco, nós não temos dúvida, porque hoje é uma rede nova para uma população nova. Então, o crescimento, vamos dizer, ele vai acontecer ao longo do tempo. Hoje, para ter ideia, tem localidades que você tem 50 ativações ainda de internet, onde a capacidade da tua rede comporta muito mais. Então, o desafio vai ser acompanhar o desenrolar, o desenvolvimento, a carga que isso vai acontecer ao longo do tempo, e aos poucos, e acompanhando essa demanda, você crescendo os instrumentos, porque aí tem muita tecnologia. Senão eu vou falar uma sopa de letrinha aqui, eu vou falar de backhaul, vou falar de backbone, eu vou falar de uma série do LTE, porque hoje nós estamos trazendo o 3G para um lugar onde não existia nada. A gente tem que lembrar que há 10 anos atrás, demorava 10 anos para chegar ao 3G. Hoje, a primeira tecnologia que essas pessoas estão tendo de acesso já é a tecnologia 3G, que é a realidade nacional. A Vivo tem em torno de 50, 60 cidades no Brasil com 4G, o resto é tudo 3G. Então, essas pessoas que estão sendo incluídas, essas comunidades que estão sendo cobertas, elas começam a ser cobertas, digamos assim, com a tecnologia predominante no Brasil. Não é um passo atrás, não. É no mesmo nível. E sem dúvida nenhuma, eu acho que com as novas tecnologias, com os novos leilões de frequência que estão vindo aí, o de 700 MHz está vindo aí, você vai ter muito mais opção tecnológica para ampliar essa via que hoje pode ser de 1, 2 pistas, para uma via de 4, 5, 10 pistas, onde muito mais carros possam trafegar. Okay?
Mais alguma pergunta? Acabou, né? Agradecimento. Vamos encerrar. Boa tarde. Eu sei da grande importância que a robótica educacional tem na vida dos jovens. E eu queria saber se existe algum planejamento da robótica educacional entrar na grade curricular de todas as escolas públicas, estaduais e municipais. Bom, se dependesse assim de uma percepção geral, eu acho que sim. Eu acho que vem... Como é seu nome? Abigail. Abigail. Está em discussão agora, aí a gente podia até consultar aqui nossa deputada Luciana Santos, a discussão da gente organizar os parâmetros curriculares nacionais e a gente, de fato, ter conteúdos que nos unifiquem como território nacional, mas que permitam que a gente tenha, evidentemente, o conhecimento mais detido da nossa terra, do nosso estado, da nossa comunidade. Do ponto de vista da robótica, mesmo que não entre como obrigatoriedade, eu acho que já foi um passo adiante o governo do estado e, no caso, a prefeitura do Recife, mas a gente tem que ter um olhar também para os municípios do interior, talvez aí caiba um programa estadual de que a gente possa incentivar esse ensino de robótica, né, para que aqueles que queiram ter acesso possam ter acesso. Mas, evidentemente, que isso também depende de uma forma de mobilização social. Eu acho que vocês, estudantes, né, através das entidades que vocês podem ter como representantes, né, associações de bairro, grêmio estudantil, vocês também podem influenciar para poder discutir quais os cursos, quais as matérias, quais as disciplinas que vocês querem ter na grade curricular de vocês. Então, eu acho assim, de uma maneira geral, a percepção está posta. Ela está sendo incentivada como um programa, mas o que você está falando vai além, e eu acho correto, é que isso entre na grade curricular. Aí depende de uma consolidação de uma opinião na sociedade, sensibilizar também os professores, que também são um agente ativo da formação, né, educacional aqui no nosso país. Então, acho que passos foram dados, mas a gente precisa se mobilizar mais para garantir isso como uma regra, digamos assim, que seja um direito e que isso esteja colocado lá. Não sei se respondi bem. Agora, eu só queria fazer uma sugestão, pessoal, que o Enilson tem um horário aqui, e aí, se tivesse mais alguma pergunta ou duas, todos fizessem para a gente já encerrar. E se não tiver nenhuma, aí a gente já vai aqui para os finalmente do nosso debate. Tem mais alguém que gostaria de fazer? Diga, deputado. Não, primeiro eu quero parabenizar, né, o governo do estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia por mais essa realização, junto com os parceiros, como a Vivo, com tantos outros, a Prefeitura do Recife, e dizer que, de fato, os desafios são muito grandes, né? A pergunta de Abigail, né, Abigail, sobre essa questão de conteúdo, eu acho que está na hora do dia. O que nós estamos debatendo num ambiente como esse, como o Campus Party, vai além da infraestrutura, que é um debate, não é um debate qualquer. Acho até que um dos grandes desafios do Brasil é levar a banda larga para tudo que é recanto desse país, porque isso garante inclusão social, isso garante comunicação, isso garante acesso ao conhecimento, que é, sem dúvida, a melhor moeda e a maior moeda que o mundo pode ter é o conhecimento. Mas ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. Na verdade, nós precisamos também debater os conteúdos, né? E esse é um exercício quase que permanente que a gente procura realizar. Recentemente, no Congresso Nacional, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, que foi, assim, uma grande conquista da educação brasileira e que teve a participação decisiva dos estudantes. Senão, eu dou o testemunho porque fui da Uni, fui de DCE, fui do movimento estudantil, e a base social, mesmo do governo que eu sou aliada, que o nosso partido é aliado do governo Dilma, mas se não fosse essa pressão, não teria aprovado, por exemplo, 10% do PIB para a educação. Foi a pressão, E dentro desse Plano Nacional de Educação, que foi concluído nas comissões, não precisou nem ir para o plenário, há metas estabelecidas de erradicação do analfabetismo,
não é, de qualidade, de valorização do profissional, mas há também a necessidade do debate curricular, né, de conteúdo. Eu acho que essa é sempre um desafio, é um desafio permanente. E por isso que no âmbito do Ministério da Educação, as câmaras temáticas que decidem e opinam sobre os currículos precisam ser cada vez, criar canais de diálogo cada vez mais fortes para refletir as demandas, sejam elas locais e regionais, mas também essas mais gerais e contemporâneas, que é o caso, né, desse debate sobre a robótica. Então, acho que, além da infraestrutura, nós precisamos afunilar e valorizar e agregar o debate de conteúdo, porque ele também abre perspectivas e colabora com o desenvolvimento humano, não é? A partir do momento que a gente procura estabelecer também conteúdos que agreguem ao desenvolvimento, né? e ao conhecimento de maneira geral. Era isso. Obrigada. Vamos encerrar? Pode encerrar. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que os desafios são grandes, mas para você vencer um desafio, você precisa começar por alguma coisa. E eu acho que o passo que a gente deu aqui foi um passo significativo, o passo que o Estado está dando, no sentido de vencer os desafios que estão colocados, que foram colocados inclusive pela própria deputada. São grandes, mas o passo é grande e é uma honra, é um orgulho muito grande de a Vivo estar participando dessa história. Então, eu queria trazer todo o parabéns, a honra da gente estar aqui, de todo o nosso conjunto de colaboradores. E agora nós temos um grande desafio no estado de Pernambuco. Tá? Nós vamos ter que conectar 4.400 escolas rurais até 2015. Vamos começar a correr, porque a gente não pode ficar parado, que o desafio é grande e nós vamos cumprir. Então, está de parabéns o governo de Pernambuco, está de parabéns a população de Pernambuco, está de parabéns a Campus Party de ter promovido o debate. A gente está colocado aqui como parceiro permanente aqui desse estado. Um abraço, muito obrigado. Bom, gente, eu também quero me despedir aqui dessa atividade. A gente ainda continua na Campus Party, o governo do estado está, digamos assim, com um conjunto de atividades. A gente citou aqui que é o PE, e eu acho que vale a pena quem puder dar uma visitada ali no Startup Makers, quem não visitou ainda. Tem uma galera que eu estou vendo por aqui, da Mica Tepan, que também está permanentemente aqui participando de atividades, tem gente na área de robótica, mas dizer que eu também agradeço ao Instituto Campus Party, né, pela oportunidade de a gente estar junto com a Vivo aqui, que é parceiro nosso, debatendo esse programa tão importante. Agradecer a presença também do ex-secretário Marcelino, da ex-secretária Luciana e deputada, que chamou a atenção de um fato muito importante. Tudo isso que a gente faz, do ponto de vista da infraestrutura, da melhoria do ambiente de negócios, é para permitir que a gente crie um ambiente melhor para a nossa população, desenvolver o nosso estado, mas fundamentalmente que a gente faça o debate de conteúdo, como foi apontado aqui pela Luciana. Por quê? Porque o conteúdo ele é formulado em função de uma opinião política, de necessidades. E ele pode tomar rumos os mais diversos possíveis. Mas eu acho que a gente aqui, de maneira conjunta, e esse ambiente, eu tenho dito, da Campus Party, onde a gente tem aqui a turma que está aqui, os campuseiros, a turma que está na área Expo, a turma que está nos debates, a gente está aqui formulando e debatendo conteúdo. E aí essa infraestrutura que o governo do estado está colocando à disposição é para que esse conteúdo seja um conteúdo que olhe para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade, em nome do governo do estado, em nome da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Obrigado a todos. Vai ter que correr.